Olá, bem-vindos a mais um webinar promovido pela DP Union em parceria com nós, da Analytiquiana. Desde já, agradecemos a sua participação. O tema de hoje é Nossa Água, Nossa Prioridade. Técnicas instrumentais para a determinação de parâmetros em análise de águas ambientais. Esse webinar será apresentado pelo Dr. Júlio Matos, gerente regional da Analytiquiana aqui para a América Latina, e por mim, Rodrigo Galazzi, especialista de produtos da Analytiquiana para a América Latina. Falando sobre meio ambiente, é de conhecimento geral que as ações antrópicas resultam em diversos impactos ambientais. Nesse sentido, técnicas analíticas instrumentais permitem monitorar as diferentes matrizes ambientais, dentre elas as águas, para entender como, de fato, as ações antrópicas estão impactando o meio ambiente. Existem inúmeros desafios em análise ambiental, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de métodos para análise das variadas matrizes existentes, dentre elas águas ambientais, efluentes industriais e esgoto municipal, matrizes sólidas como solos e lama ou lodo. Os principais usuários que trabalham com análise ambiental são os laboratórios industriais de controle de qualidade, laboratórios de contrato comercial, assim como instituições e autoridades públicas. Alguns requerimentos são importantes para a análise ambiental, tais como o custo por amostra, a frequência analítica, ou seja, o número de amostras analisadas por dia, que é afetado pelo grau de automação da análise, e, finalmente, a robustez do método e da técnica instrumental considerada para garantir a obtenção de resultados adequados e confiáveis. Falando especificamente da análise de águas, os principais desafios estão na implementação de testes confiáveis para a detecção dos distintos contaminantes presentes nessas matrizes, de acordo, claro, com as regulamentações. No caso das águas de superfície potável, o principal desafio reside em determinações com baixos limites de detecção, requerendo alta estabilidade de medidas de longo prazo. A solução para tais desafios pode ser alcançada por meio de uma instrumentação customizada para atender os requisitos legais para vários parâmetros químicos e biológicos. Nesse sentido, a Analytiquiana oferece métodos específicos para cada cliente e métodos padrões de análise em conformidade com as normativas, permitindo o monitoramento de águas de superfície, a análise de qualidade da água bruta encanada a partir de companhias de serviços públicos, bem como a análise de água de piscina em instalações de lazer e spas. A elevada carga de substâncias orgânicas, microbiológicas e inorgânicas com alto conteúdo particulado representa um enorme desafio em análise de efluentes, uma vez que um preparo dessa amostra complexa é requerido. Sendo assim, uma instrumentação robusta que requer um mínimo preparo de amostra e manuseio de partícula se apresenta como uma solução para o monitoramento de estação de esgoto municipal, testes de limites legais em efluentes de processos industriais e controle de lixiviados de aterro. Em termos de parâmetros em análise de águas ambientais, eu gostaria de destacar aqueles relativos à determinação elementar e análise elementar ou SAM parameters. Existem diversas normativas, dentre elas as US EPA 200.7 ou 200.8, ISO e aqui no Brasil a CONAMA 357, que regulamentam os níveis toleráveis dos elementos nas matrizes aquáticas. Sendo assim, é necessária a determinação de elementos majoritários, minoritários e traços, bem como estudos de especiação e razão isotópica. Os parâmetros relativos à análise elementar, dentre eles TOC, TNB,
AOX, EOX, determinação de fosfato, nitrato e nitrito, entre outros, também são muito importantes para estabelecer a qualidade das águas ambientais. Nesse sentido, a Analytiqiana conta em seu portfólio com distintas soluções para análise de águas ambientais, desde tecnologia para TOC-AOX, passando pela absorção molecular no ultravioleta visível, até técnicas de espectrometria atômica e de massas para a determinação elementar. Eu gostaria agora de passar a palavra para o meu colega, Júlio Matos, que continuará esse webinar apresentando alguns parâmetros para análise ambiental e de águas, bem como as respectivas soluções que a Analytiqiana possui para atender a essa demanda. Olá, meu nome é Júlio Matos, gerente regional para a América Latina da empresa Analytiqiana. No presente seminário, Nossa Água, Nossa Prioridade, eu vou apresentar alguns tópicos juntamente com o nosso especialista de produtos, Rodrigo Galassi. Dentre os tópicos relevantes para a análise de águas, eu vou apresentar a tecnologia de carbono orgânico total, a tecnologia para análise de AOX e a tecnologia para absorção molecular na região UV-Vis para análise de amostras de água. Inicialmente, eu gostaria de definir alguns termos importantes com relação ao assunto que será abordado nessa apresentação. Compostos orgânicos são basicamente compostos de carbono e hidrogênio, entre outros heteroátomos, os quais possuem propriedades químicas relativamente uniformes, pelo menos frente às técnicas de oxidação às quais irei me referir ao longo desta apresentação. Termos importantes. TOC, Total Organic Carbon, significa carbono orgânico total. TIC, Total Inorganic Carbon, carbono inorgânico total. TC, Total Carbon, carbono total. NPOC, Non-Purgeable Organic Carbon, carbono orgânico não purgável. DOC, Dissolved Organic Carbon, carbono orgânico dissolvido. POC, Purgeable Organic Carbon, carbono orgânico purgável. TN, Total Bound Nitrogen, significa nitrogênio total. E TOC é geralmente feito análise através do método diferencial, que é feito com duas medições, uma medição de carbono total e uma medição de carbono inorgânico total. Então, a diferença entre o carbono total e o carbono inorgânico, então, gera como resultado o carbono orgânico total. Cabe ressaltar que todos os parâmetros mencionados anteriormente são passíveis de se analisar com a instrumentação analítica moderna para TOC. Por que se faz necessário a análise de carbono orgânico total? Bom, a análise de carbono orgânico total ela está relacionada à poluição ambiental. Desta forma, ela serve como uma estimativa da poluição ambiental. Além disso, esse parâmetro vem sendo amplamente empregado no controle de qualidade das estações de tratamento de efluentes, permitindo então que se tenha a ideia de como entra o efluente e de como sai o efluente de dentro dessa estação. Assim como a DBO e a DQO, a análise de carbono orgânico total
e de nitrogênio total são parâmetros regulamentados através de normas internacionais. No presente seminário, eu vou me limitar às normas internacionais para carbono orgânico total ambientais, como a ISO 8245, a DIN EN 1484 e a DIN EN 12260. Normas farmacêuticas para análise de carbono orgânico total serão abordadas posteriormente em um seminário específico dedicado à área farmacêutica. Além dos parâmetros mencionados anteriormente nas normas ISO e EN, a etapa de oxidação, que é comum a basicamente toda a instrumentação analítica para análise de carbono orgânico total, é mencionada. A etapa de oxidação consiste na oxidação quantitativa de todos os compostos de carbono orgânico contidos em uma amostra de água a CO2 e água. Esta etapa de oxidação ela pode ser feita através de combustão catalítica, ou seja, o uso de alta temperatura na presença de oxigênio e catalisadores, ou ela pode ser feita através da técnica da química úmida, ou seja, o uso de agentes oxidantes catalisados por radiação eletromagnética UV. Geralmente, o método de química úmida é conhecido como persulfato UV. Então, estas são as duas possibilidades mencionadas dentro das normas internacionais. A função da unidade de oxidação de um analisador de carbono orgânico total é a oxidação completa de todos os compostos orgânicos contidos em uma amostra, sejam eles compostos termicamente estáveis e mesmo associados a partículas sólidas. Dessa forma, a Analyticiana ela desenvolveu um forno de combustão com temperatura programável, que permite a melhor otimização do método, e com temperatura máxima atingível de até 950 graus Celsius. Com essa energia disponível, temos a confiança de oxidar completamente todos os compostos orgânicos existentes em uma amostra. No gráfico à direita, se pode ver a resposta de recuperação de carbono orgânico total proveniente de distintos compostos orgânicos. Além disso, a Analyticiana, que é uma empresa que prima por sua elevada qualidade em componentes, dá uma garantia no forno de combustão de 10 anos, e isso é algo único entre os fabricantes de analisadores de carbono orgânico total. A continuação, então, da análise dessas normas para análise de carbono orgânico total, conforme mencionado anteriormente, ainda existe a possibilidade da análise do parâmetro nitrogênio total. A norma EN 12260 menciona, então, dois tipos de detecção que são possíveis para análise de nitrogênio total nessas amostras. A detecção por quimioluminescência, geralmente a reação então do NO produzido através da combustão catalítica, com ozônio, e essa é uma reação quimioluminescente, ou seja, consiste na emissão de radiação eletromagnética através dessa reação. Trata-se de um módulo de detecção separado, com um ozonizador, uma câmara de reação aquecida, um fotomultiplicador e um destruidor de ozônio. Mas também é mencionada a possibilidade da utilização de um detector eletroquímico em estado sólido, chamado CHD.
que é um detector pequeno, geralmente ele vem embutido dentro do equipamento, economiza bastante espaço, ele é mais barato e ele é livre de manutenção e a sua eficiência e faixa linear é bastante adequada para análise de amostras de água ambientais. Bom, após essa introdução com relação aos aspectos normativos da análise de carbono orgânico total, eu vou apresentar então as soluções tecnológicas, ou seja, a instrumentação analítica e as principais características dessa instrumentação para análise de carbono orgânico total. Não existe um modelo instrumental capaz de apresentar melhor eficiência técnica para todos os tipos de amostra de água existentes. Dessa forma, a Analyticiana ela tem 5 modelos distintos no total, que são Multi-NC 2100S, Multi-NC 3100, Multi-NC UVHS. Além disso, temos 2 outros modelos destinados à análise de carbono orgânico total para a indústria farmacêutica, os quais eu não vou abordar nesse momento. Eu vou abordar as 3 soluções, os 3 primeiros modelos, né, e as soluções técnicas que estão aí dentro dessa tecnologia e por que existem esses modelos e para qual tipo de aplicação eles são mais adequados. Bom, de maneira geral, como funciona um analisador de carbono orgânico total? O analisador de carbono orgânico total, ele tem uma unidade de introdução de amostras. Essa unidade de introdução de amostras, ela pode ser uma válvula ou pode ser uma seringa. Ela tem uma unidade de oxidação. Essa unidade de oxidação, ela pode ser por combustão catalítica, ou seja, um forno contendo um tubo de combustão e um catalisador dentro, ou ela pode ser um reator ultravioleta. Esse reator ultravioleta, geralmente, ele é uma lâmpada de alta intensidade de radiação ultravioleta. Depois da unidade de oxidação, existe um sistema de limpeza de gases. Esse sistema de limpeza de gases ele é constituído por um Peltier, por diversos trappes que são de halogênio e de água, e finalmente uma unidade de detecção. Essa unidade de detecção, então, é um detector de infravermelho não dispersivo. E ainda pode a esse layout ser associado, então, um detector de nitrogênio, CLD, que é por quimiluminescência, ou CHD, que é o detector eletroquímico. Amostras de água com alto teor de partículas em suspensão são comumente encontradas dentre as amostras passíveis de análise para esse parâmetro. Existe a necessidade de análise da amostra como um todo, ou seja, espécies de carbono dissolvidas e espécies de carbono não dissolvida, ou seja, associadas a partículas. E essas partículas, por característica física da maior parte dos equipamentos, não podem superar 100 micrômetros. Se o tamanho de partícula superar os 100 micrômetros, as amostras devem ser previamente tratadas para a redução de tamanho de partículas e para melhor homogeneização desse tipo de amostra. Mas uma etapa que deve ser evitada é a etapa de filtração, porque a etapa de filtração vai eliminar desse tipo de amostra, então, o carbono orgânico não dissolvido, ou seja, o carbono orgânico associado às partículas da amostra. Para amostras de efluentes pesados, ou seja, contendo uma grande quantidade de partículas em suspensão,
nós temos o nosso equipamento da série Multi-NC 2100S. Esse equipamento ele foi desenvolvido justamente para trabalhar em amostras realmente de efluentes pesados. O desenho do equipamento ele é feito sem tubos nem válvulas, ou seja, para análise através de seringa. Ele tem uma porta de injeção direto dentro do tubo de combustão, sem necessidade do uso de septo. Ou seja, esse sistema ele é sem bloqueio, o tempo de rinçagem ele é pequeno, ele não deixa efeito memória, tem um baixo consumo de volume de amostra, é um sistema bastante compacto porque o autosampler fica no topo do equipamento, ele tem um alto grau de automação e a operação dele é bastante simples e amigável. Ele tem um caminho de transporte do autosampler até o tubo de combustão bastante curto. Com isso, a sedimentação de partículas durante esse processo ela é mínima, o que resulta em análises da mais alta precisão para amostras extremamente difíceis. Para análise de águas superficiais e água potável, temos uma outra solução tecnológica, que é o equipamento Multi-NC 3100. Esse equipamento ele possui como unidade de injeção de amostras uma válvula em cerâmica, bastante robusta, com diâmetros internos largos, um loop de injeção de amostra e opção de lavagem reversa, o que torna essa válvula bastante robusta e muito difícil de ser bloqueado por partículas. Além disso, esse equipamento, em combinação com o nosso autosampler, a S-Vario, ele possui a opção de purga e análise paralelas, ou seja, enquanto uma amostra está sendo purgada, a outra amostra está sendo analisada. Isso também gera uma economia significativa de tempo. Então, a série 3100, ela é uma série com injeção em fluxo, mas é uma válvula bastante robusta e tem uma robustez fora de série para esse tipo de análise, incluindo também amostras com particulados. A Analyticiana possui uma série de autoamostradores compatíveis com os nossos equipamentos, que são adequados não somente com relação ao número de posições do autosampler, que vai desde 10 posições até 146 posições, mas com relação às suas características diferenciadas que permitem um melhor manejo das amostras, principalmente amostras contendo partículas em suspensão. Esses autosamplers têm como as principais características a possibilidade de purga e injeção paralela, que é uma característica única dos nossos autoamostradores, ou seja, enquanto uma amostra está sendo purgada, a outra já está sendo injetada dentro do sistema. Possui a função de acidificação automática das amostras. No caso da utilização do método NPOC, é importante que isso seja feito, certo? Então, as amostras, você não necessita acidificar uma a uma, o autosampler tem essa função, e principalmente a função de agitação magnética em todas as posições do autosampler. Isso é bastante conveniente e necessário, principalmente para amostras que possuem partículas sólidas em suspensão, porque para a coleta e injeção dessas amostras, é um sistema heterogêneo, né? Então, para coleta e injeção dessa amostra dentro do sistema e para ter uma boa precisão final na análise,
Então é necessário que se agite constantemente essas amostras de maneira a manter esse sistema, que é um sistema heterogêneo, partícula mais solução, da forma mais homogênea possível, de maneira a atingir, então, resultados precisos. A análise de amostras salinas, tais como água do mar, constitui um desafio analítico bastante interessante, principalmente quando é utilizada a técnica de combustão catalítica. Quando se injetam amostras salinas utilizando a técnica de combustão catalítica, o solvente, que é a água, ele é removido logo pelo aquecimento no tubo de combustão, e os sais, de maneira geral, eles são depositados no catalisador de combustão, cristalizam e podem causar bloqueios. No entanto, a analitiquiana desenvolveu um tubo de combustão especial, assim como o catalisador, que deixa esses sais passarem através. Esses sais passam através e são removidos no condensador, não causando nenhum tipo de bloqueio no tubo de combustão e permitindo uma estabilidade de longo prazo, mesmo para a determinação de carbono orgânico total em amostras de água do mar. Cabe ressaltar ainda que a nossa tecnologia utiliza tão somente um catalisador e um tubo de combustão para todas as aplicações, não sendo necessária a troca de catalisador de acordo com a aplicação e nem troca de tubo de combustão para tal. Independente do tipo de amostra, independente da aplicação, independente da faixa de concentração, possuímos tubo de combustão e catalisador universais. Um breve sumário, então, das nossas tecnologias, das características tecnológicas mais diferenciadas dos analisadores de carbono orgânico total, são o nosso detector de infravermelho, radiação focalizada, livre de manutenção com 10 anos de garantia, o nosso sistema VITA, de gerenciamento do fluxo do sistema, nosso sistema de autoverificação, a possibilidade então de calibração fácil com apenas um padrão, os nossos reatores de UV de longa vida útil, com 3 anos de garantia, e a nossa técnica de combustão catalítica com temperatura flexível até 950 graus, também com 10 anos de garantia no forno. Nos nossos automostradores, então, a purga e análise paralela, o que nos leva a um menor consumo de tempo, e as nossas técnicas de injeção livre de septo e basicamente livre de qualquer bloqueio. O foco da analitiquiana, então, é em alta qualidade, em operacionalidade e em redução de custos de operação. Neste segmento do nosso seminário, eu vou abordar a tecnologia para análise de AOX em amostras de águas. Atualmente, no Brasil e na América Latina, este parâmetro vem sendo regulamentado tão somente para análise de efluentes provenientes da indústria de papel e celulose. Entretanto, globalmente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, este parâmetro já é regulamentado há muitos anos também para análise de água potável e de efluentes provenientes de outras indústrias, além de ser também utilizado em alguns estudos ambientais relevantes. Inicialmente, se faz importante esclarecer qual é a relevância do parâmetro AOX. Bom, em uma série de processos dentro de diferentes indústrias,
são utilizados compostos oxidantes halogenados nos processos tanto de desinfecção, como no caso da água potável, de alimentos, de ambientes, ou como no caso da indústria de papel, no processo de branqueamento. O que acontece é que esses agentes desinfectantes halogenados, utilizados nesses processos, quando eles entram em contato com compostos orgânicos que ocorrem naturalmente nesses ambientes ou nessas amostras, eles podem produzir uma grande variedade de compostos organohalogenados. Esses compostos organohalogenados, por sua vez, têm potencial tóxico e, consequentemente, uma vez despejados no ambiente, eles têm um potencial poluente bastante elevado. O AOX, então, ele é um parâmetro que representa a concentração total destes organohalogenados em uma amostra. Não se trata de especiação. Através desse parâmetro, não é possível conhecer a identidade individual desses compostos na amostra. A especiação desses compostos é feita através de técnicas cromatográficas. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer algumas definições com relação à análise de AOX. Então, definições de acordo com a ISO 9562. AOX, Adsorbable Organic Halogens, ou seja, organohalogenados adsorvíveis. Essa é a convenção analítica, para controle de qualidade de águas. O AOX vem a ser a soma de todos os organohalogenados existentes em uma amostra, que podem ser adsorvidos em carvão ativado em determinadas condições. A faixa de aplicação do método vai de 10 microgramas por litro até 1 grama por litro. As possíveis interferências do método são a presença de clorativo, que pode resultar em valores superestimados. Entretanto, essa interferência pode ser eliminada através da adição de sulfito de sódio durante a etapa de preparação de amostra, e concentrações de cloretos em amostras muito salinas, acima de 1 grama por litro. Apesar do parâmetro AOX ser pouco conhecido e mesmo regulamentado em países da América Latina, em termos globais, como é possível verificar através dessa lista de normas internacionais, trata-se de um parâmetro bastante relevante, não somente para água potável, águas naturais, efluentes, como também para sedimentos, lodos, solo, entre outras amostras. A determinação do AOX consiste em 3 etapas: a amostragem, a preparação de amostras e a determinação instrumental do AOX. A amostragem, coleta, armazenamento e pré-tratamento de amostras de água já é amplamente conhecida e bastante divulgada na literatura. A parte de preparação das amostras consiste na adsorção dos compostos organohalogenados em carvão ativado. Essa adsorção pode ocorrer em um sistema de coluna ou pode ocorrer também em um sistema de batelada, ou, no caso específico de amostras com teor salino, teor de cloretos bastante elevado, é necessário então uma preparação que combina SPE mais adsorção na coluna de carvão. Finalmente, a etapa de determinação do AOX
ela consiste em uma etapa instrumental. O instrumento em si, ele faz a combustão desse carvão onde os compostos organohalogenados estão contidos. Os compostos organohalogenados são convertidos a HX, onde X representa halogênios, e a detecção é feita por microcoulometria. Uma vez coletadas as amostras de água, elas então são acidificadas com ácido nítrico e o AOX contido nas mesmas é absorvido então em carvão ativado através de dois métodos principais, através do método de coluna e através do método de batelada. Nessas três fotos do slide, a foto da esquerda, se pode ver então as colunas de vidro, né, contendo carvão ativado. Elas têm nas suas extremidades então lã de quartzo para suportar o carvão ativado contido nelas, e elas são colocadas dentro desses suportes que se pode ver na foto do centro. Então, essa coluna que se encontra em pé, cilíndrica, ela é constituída, na verdade, desses aparatos de acrílico, nos quais se introduz essa coluna com carvão ativado na parte central e se pode associar uma, duas ou três colunas, dependendo da concentração de AOX das amostras. Já na foto da direita, é um sistema de filtração para uma coluna, que se pode ver na extremidade também, o mesmo aparato de acrílico que contém uma coluna ali. A diferença é que esse sistema ele é utilizado para o modo batelada. Qual é a diferença entre o modo coluna e o modo batelada? No modo coluna, o adsorvente ele é colocado dentro da coluna e se faz a amostra de água passar através dessa coluna. No modo batelada, se adiciona o carvão ativado às amostras. Geralmente se usam aqueles sistemas de agitação orbital, onde se colocam Erlenmeyers contendo as amostras a serem analisadas, e ao invés de eu fazer essa amostra passar através de uma coluna, eu coloco 50 ou 100 miligramas de carvão ativado na amostra. Então esse carvão ativado ele fica em suspensão nessas amostras para absorver o AOX, e depois no final eu utilizo esse sistema, que é chamado de AFU3, que está na foto à direita, para que esse carvão em suspensão ele seja filtrado dessa amostra, e aí ele vai ficar contido numa coluna que está na extremidade ali, naquela pecinha de acrílico. Depois eu tiro essa coluna, que contém também o carvão ativado com AOX absorvido, e eu vou proceder então para a etapa de determinação. Eu posso utilizar também um procedimento de lavagem com nitrato de sódio para remover os halogênios inorgânicos do carvão ativado e bechamel branco. Então, esses são os principais processos de preparação de amostra. Com relação aos procedimentos de preparação de amostra para AOX, vem sempre a questão, quando eu uso o procedimento de preparação de amostra por coluna e quando eu utilizo por batelada. De maneira geral, para amostras líquidas, eu utilizo o procedimento, o método de coluna. Quando se trata de amostras sólidas, eu trabalho com o método de batelada. A analitiquiana ela possui 3 aparatos para preparação de amostra pelo método de coluna. O APU-SIM, que prepara até 6 colunas ao mesmo tempo.
o APU 28, que tem capacidade para preparação de 28 amostras, e o APU 28S, que tem a capacidade também de fazer a adição de reagentes para a preparação. Ou seja, ele dispensa, inclusive, a acidificação ou adição de nitrato de sódio na amostra. Ele pode fazer toda a preparação com o máximo grau de automação. Enquanto para o método batelada, então, nós temos o FU3, que é a unidade de filtração por pressão, onde eu simplesmente vou filtrar aquelas amostras nas quais eu adiciono o carvão, e o carvão fica em suspensão sob agitação durante uma determinada quantidade de tempo, e depois eu pego essa amostra com carvão em suspensão, levo ao FU3, e o FU3 procede essa filtração então do carvão para dentro da coluna. Então são basicamente as considerações com relação ao tipo de amostra e o tipo de preparo de amostra que eu devo optar de acordo com a análise que eu devo fazer. A determinação instrumental de AOX, ela consiste de duas etapas. Primeiro, a etapa de combustão do carvão ativo já absorvido com o AOX e posterior detecção do HX gerado. No presente slide é mostrado o processo de combustão que ocorre. Geralmente as colunas contendo o carvão ativo, elas sofrem combustão em atmosfera rica em oxigênio. Nessa atmosfera, então, é gerado HX, CO2, H2O, entre outros óxidos, a partir da matriz que sofre a combustão. Então, o HX é transferido para uma célula columétrica, na qual, então, ele vai ser quantificado. O nosso equipamento, ele funciona com combustão tanto nas posições horizontal como vertical. Dependendo da norma e dependendo do tipo de amostra, uma ou outra orientação do tubo são preferidas. Mas o interessante do nosso instrumento é que existe uma versatilidade, um acessório único do nosso equipamento que é chamado de duplo forno. O duplo forno permite que o tubo de combustão seja colocado em ambas as posições de maneira muito rápida, de maneira que eu possa otimizar o processo de combustão para todo tipo de matriz. O detector de AOX é um culômetro. Geralmente a nossa versão standard para trabalhar com AOX é a cela sensível. A cela sensível, ela possui um eletrodo de cerâmica patenteado da empresa, livre de manutenção. Se trata de um eletrodo combinado 3 em 1 que dispensa o uso de diafragma e ponte salina. Ele é uma combinação de eletrodos gerador e indicador, feito num corpo de cerâmica e com extremamente baixa manutenção. Contudo, dependendo da configuração e da necessidade de aplicação, temos culômetros com uma ampla faixa de trabalho que vai desde 10 nanogramas até 1 miligrama. Para cobrir essa faixa, temos celas columétricas de alta sensibilidade, a sensível e a de alta concentração. Como mencionado anteriormente, a nossa célula estándar para OX é a célula sensível, porque tem uma sensibilidade adequada para os níveis de detecção necessários nas legislações, além de ser uma célula de muito baixa manutenção. Os equipamentos possuem reconhecimento automático da célula que está ativa, a célula de titulação é protegida de luz e também
ela é resfriada por meio de Peltier. O que acontece na célula de titulação? O equipamento, então, ele possui uma unidade de combustão. Esses gases de combustão que carregam o HX, que é o meu analito, eles são transferidos por meio de borbulhamento para uma célula que contém uma solução eletrólito. Então, na medida que o processo de combustão ele ocorre e esse analito é transferido para o meu eletrólito suporte, o que acontece é que esse eletrólito ele possui um potencial X antes da transferência do analito, ou seja, no sinal analítico ali se pode ver 0, 1, 2 e 3, né, que são as etapas. No momento zero, o equipamento ele pega o potencial do eletrólito suporte como zero, ou seja, como linha de base. Na medida que o HX é transferido para a minha célula columétrica, eu tenho um aumento de potencial, porque eu estou dissolvendo mais íons dentro desse eletrólito. Então, aí eu estou na etapa 1, onde esse analito vai sendo transferido para a célula. Na etapa 2, ocorre uma estabilização no potencial da célula, ou seja, todo o analito, todo o HX, que deveria ser transferido através do processo de combustão, ele já foi transferido à célula. No momento que ocorre a estabilização do potencial da célula, então o coulômetro ele passa a proceder à titulação. Como acontece então a etapa de titulação? O coulômetro passa a aplicar pulsos entre o cátodo e o ânodo. O ânodo ele é feito de prata, o cátodo é feito de platina. Então, o ânodo ele vai então passar a dissolver prata e liberar de prata zero, no estado sólido, né, o material que ele é feito, ele libera um elétron e um átomo de prata para a solução, Ag+. Então, esse Ag+, na célula de titulação, ele vai precipitar, ele vai formar AgX, né, que é um sólido, ou seja, a prata ela precipita os halogênios, e na medida que ela começa a precipitar os halogênios, eu entro na fase 3. Então, o meu coulômetro ele vai aplicando pulsos entre o cátodo e o ânodo e vai liberando prata. Na medida que ele vai liberando prata, a prata vai precipitando esses halogênios e o potencial vai caindo conforme pode ser visto ali na etapa 3 do sinal analítico. Então, o coulômetro ele vai aplicando pulsos até que se chegue novamente à condição zero, ou seja, o potencial inicial do meu eletrólito. Quando o zero é atingido, ou seja, a linha de base é atingida novamente, o coulômetro entende então que o processo de titulação ele está finalizado. Como então eu utilizo esse sinal analítico para converter em concentração de halogênio? Cada átomo de prata que foi liberado precipita um átomo de halogênio e libera um elétron. Então, a corrente que foi gerada no meu cátodo, entre o cátodo e o ânodo, ela é diretamente proporcional à concentração de halogênio na solução. O coulômetro ele é absoluto, ele não precisa de calibração, ele só precisa de uma verificação. Então, eu posso quantificar a concentração total de halogênios contido na minha amostra com essa célula coulométrica. Esse é o processo que ocorre, então, dentro da célula. Os equipamentos para a determinação de OX possuem, ademais dos diferentes tipos de detectores, diferentes tipos de automostradores com diferentes graus de automatização e com diferentes possibilidades de orientação. Para a posição vertical, teremos o AutoX36D.
que é o mais comum, mais comumente utilizado hoje em rotina, bastante eficiente e bastante rápido. O AutoX 112, com introdução direta somente do carvão. Nas orientações horizontal temos o MBD, que é manual, e temos a combinação de ABD mais AutoX 112, que é a mais, digamos, o maior nível de automação existente dentro do nosso portfólio. Finalizando, então, a questão tecnológica envolvida com a determinação do parâmetro OX, eu gostaria apenas de ressaltar algumas das inovações tecnológicas dos nossos sistemas. O nosso sistema ele é altamente eficiente, com uma extensa faixa de aplicações. É um sistema inovador, com caixa de gases integrada. O processo de combustão ele é bastante avançado, ele permite a otimização para cada tipo de matriz devido à tecnologia de duplo forno. Possui uma frequência analítica bastante elevada devido aos nossos acessórios tanto de preparação de amostras como de automação para o sistema de determinação. Possuímos uma ampla faixa de medição devido aos nossos quilômetros de ampla faixa de trabalho. Temos uma segurança para o operador ímpar devido ao nosso sistema de autoverificação, que é característico do nosso software. E temos uma facilidade de uso bastante amigável. O nosso software Multiwin ele é bastante intuitivo e todos os nossos acessórios eles basicamente são um plug-and start, o que faz o nosso sistema bastante interessante, principalmente para o uso em rotina para a determinação do parâmetro AOX. O último dos tópicos os quais eu vou abordar nesse seminário é a tecnologia de espectrofotometria UV visível para análise de águas. A espectrofotometria UV visível ela é uma técnica clássica que permite a análise de uma série de parâmetros para amostras de água. A Analyticiana possui equipamentos de distintos graus tecnológicos. Temos dentro da série Specord Plus, temos o Specord 50 Plus, que é um duplo feixe com split beam e largura de banda espectral fixa, 1.4 nanômetros. Possuímos o Specord 200 Plus, que é um duplo feixe com banda espectral fixa de 1.4 também. Temos o Specord 210 Plus, que é um duplo feixe com banda espectral variável, que vai de 0.2 a 4 nanômetros. E temos o Specord 250 Plus, que ele é um duplo feixe com largura de banda espectral variável e duplo monocromador, ou seja, ele é um duplo feixe real. Ele possui 2 monocromadores. O que há de novo ou de inovador dentro da nossa série? O equipamento possui um software que tem o tratamento de dados melhorado, uma coleção abrangente de métodos, novos acessórios, reconhecimento automático de acessórios, software com novos recursos e um design bastante inteligente, principalmente com um compartimento grande o suficiente para permitir a compatibilidade com uma série de acessórios. O equipamento também possui uma ótica feita com componentes causais que possui 10 anos de garantia. A espectrofotometria UV-Vis ela é uma alternativa viável para a determinação de uma série de elementos que são rotineiramente determinados em amostras de água, como boro, enxofre, fósforo, nitrato, nitrito, zinco, ouro, iodo, ferro, entre outros elementos. O nosso equipamento ele já vem com um software de fábrica com mais de 167 parâmetros para amostras de água, com as suas correspondentes curvas de calibração, introduzidos na biblioteca do software como um padrão. Ou seja, não é necessário adquirir nenhum
upgrade de software para ter acesso a esses métodos. Qualquer um dos nossos equipamentos da série Specord já vem no seu software equipado com todas essas curvas e parâmetros para água já de fábrica. Os nossos espectrofotômetros UV-Vis, eles possuem holder para células cilíndricas. Isso permite que se use ou as células cilíndricas, os frascos cilíndricos dos test kits, ou mesmo ampolas diretamente no equipamento, desde que elas tenham um diâmetro entre 11 e 16 milímetros. Isso é compatível com os test kits da Merck, da Macher-Nagel, da RAR, entre outros existentes no mercado. Para laboratórios que possuem uma alta frequência analítica, uma grande demanda de amostras, nós possuímos um autosampler que tem capacidade que vai de 49 vials até 116. O nosso equipamento ele funciona então com autosampler externo e um sistema de zipper interfaceados. Isso permite que você coloque de 49 a 116 vials no autosampler e o equipamento então ele faça a leitura sequencial dessas amostras. Além disso, o acessório ele é compatível com microcélulas em fluxo, né, que vão de 10 microlitros até 750 microlitros e com caminho óptico de até 5 centímetros. A análise automatizada usando a espectroscopia de UV visível, ela tem vantagens bastante evidentes. Redução do trabalho manual dentro do laboratório, ou seja, aquela rotina laboriosa do operador colocar a amostra numa cubeta, retirar a amostra da cubeta, lavar a cubeta, colocar a próxima cela. Então, com o zipper e o automostrador, existe então um bombeamento duplo para medidas simultâneas da referência e da amostra, e ela é aplicável para células de fluxo, né, com diferentes caminhos ópticos, o que permite também que se possa modular a sensibilidade de acordo com o método necessário, ou no caso de existir uma quantidade muito pequena de amostra ou uma necessidade de fazer muitos analitos, são aplicáveis ainda volumes internos de 10 microlitros até poucos mililitros de amostra. Além das características distintas apresentadas nos slides anteriores para a série Specord Plus, destaca-se a grande variedade de acessórios compatíveis com os nossos instrumentos. Estes acessórios vão desde autosamplers, sistema zipper, fibra óptica para medição externa, esferas de integração para medição de amostras sólidas, além de uma ampla variedade de acessórios de reflectância. A série Specord Plus é uma série completa para todas as necessidades de um laboratório de rotina analítica. Essas são as considerações finais dos meus tópicos dentro desse seminário e ao final estarei com o meu colega Rodrigo Galassi à disposição para responder às suas dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Júlio. Após a apresentação dos tópicos relativos às tecnologias que a Analytikiana possui para análise de TOC, TNB, AOX, EOX e absorção molecular no ultravioleta visível, eu gostaria de prosseguir com o webinar apresentando as soluções da Analytikiana voltadas
para a determinação elementar em amostras de águas ambientais. De fato, a Analyticiana possui um portfólio bastante completo em termos de espectrometria atômica e de massas voltadas para a determinação de elementos majoritários, minoritários e traços. Em termos de absorção atômica, a Analyticiana possui os instrumentos da série Nova 800, Zenit e Contra 800. O modelo Plasma Quant 9100 é relativo à técnica de CP ótico, enquanto que a série de equipamentos Plasma Quant MS representa a técnica de CP massas, que além da determinação elementar, possibilita estudos de especiação e razão isotópica. Seguindo essa ordem, eu gostaria de comentar agora sobre a espectrometria de absorção atômica. Então, por que considerar essa técnica para a determinação elementar? A técnica de absorção atômica é simples, robusta e de baixo custo, sendo possível a determinação de quase 70 elementos da tabela periódica, o que a torna uma técnica indicada para a rotina. A faixa de trabalho é dependente do tipo de atomização considerada. Usualmente, em atomização com chama, trabalha-se com uma faixa de ppm até porcentagem, enquanto que com a atomização eletrotérmica, por exemplo, usando forno de grafite, de ppb até ppm. O princípio dessa técnica consiste na absorção da radiação eletromagnética por átomos no estado fundamental gasoso. Uma limitação importante da absorção atômica, nesse caso a convencional, seria a frequência analítica para a determinação de uma quantidade considerável de elementos em um número elevado de amostras, uma vez que essa é uma técnica monoelementar. Em termos de portfólio para absorção atômica, a Analyticiana possui 3 séries distintas de instrumentos. A série Nova 800, com correção por lâmpada de deutério, a série Zenit, com correção por efeito Zeeman, e a série Contra 800, que apresenta uma fonte contínua e alta resolução, sendo a única tecnologia em absorção atômica que possibilita a determinação multielementar. Para todas as séries de instrumentos de absorção atômica, a Analyticiana conta com uma ampla gama de acessórios inteligentes. Para a atomização com chama, 2 tipos de queimadores estão à disposição, além da válvula SF-S6, que é indicada para amostras salinas e orgânicas, visando minimizar o efeito de memória e o entupimento da cânula do nebulizador. Com o scraper, é possível automatizar a limpeza da saída do queimador e, consequentemente, automatizar o trabalho com a chama de acetileno, óxido nitroso. Diferentes tipos de autoamostradores estão disponíveis, incluindo autoamostrador com função de diluição inteligente para o preparo dos padrões e diluição das amostras de maneira automatizada. A Analyticiana também possui diferentes sistemas de geração de hidretos, que incluem sistemas em batelada ou em fluxo, assim como conta com outros acessórios diversos. Em termos de instrumentação para absorção atômica, eu gostaria de destacar a série Nova 800, que conta com 3 modelos: Nova 800F, com atomização por chama, Nova 800G, com atomização por forno de grafite, e Nova 800D, com atomização dual, ou seja, por chama e forno de grafite, com troca rápida automatizada entre os modos chama e forno de grafite, o que garante uma maior versatilidade e eficiência em termos de aplicações. Os equipamentos da série Nova contam com um banco óptico robusto, com um moderno detector de estado sólido, um sistema avançado de gerenciamento dos gases para máxima segurança, atomização por forno de grafite aquecido transversalmente para melhor precisão e maior vida útil dos tubos de grafite. Todas essas características, juntamente com a ampla gama de acessórios inteligentes, garantem uma maior confiabilidade nas análises. Em termos de aplicação,
Os instrumentos da série nova podem ser considerados por laboratórios industriais de controle de qualidade para a determinação de alguns elementos tóxicos em um número moderado de amostras de lodo de esgoto. Para isso, as amostras foram preparadas de acordo com a ISO 15587-1, com posterior diluição até 50 ml. A faixa de calibração para cada um dos elementos determinados pode ser observada por meio da tabela, onde para todos os elementos uma chama de aracetileno foi empregada, com exceção do crômio que requereu uma chama de acetileno, óxido nitroso. 2 amostras certificadas de lodo de esgoto foram analisadas, onde os valores para todos os elementos determinados a partir das curvas de calibração à esquerda foram similares aos valores certificados. Em outras palavras, como pode ser observado na tabela, valores quantitativos de recuperação foram obtidos, demonstrando a exatidão dos resultados. A próxima tecnologia da Analytchiana para absorção atômica é relativa à série de equipamentos Zenit, que possuem correção por efeito Zeeman. 2 modelos estão presentes em nosso portfólio: o Zenit 650P, com atomização por forno de grafite, e o Zenit 700P com atomizador duplo, ou seja, atomização por forno de grafite e chama. Os instrumentos da série Zenit contam com um banco óptico consagrado e de ponta com a tecnologia das AIS, para um melhor desempenho e confiabilidade. Por isso, todos os componentes ópticos da série Zenit apresentam 10 anos de garantia. Outras tecnologias distintas estão presentes, dentre elas campo magnético de terceira geração, que permite modular a sensibilidade e expandir a faixa de trabalho, forno de grafite com aquecimento transversal, correção de fundo por deutério e efeito Zeeman, trocador de 8 lâmpadas para maior automação e rendimento de amostras, câmera integrada para melhor observação e controle da injeção das amostras e sua secagem no tubo de grafite, autoamostrador inteligente para o preparo dos padrões da curva de calibração e diluição das amostras, análise direta de amostras sólidas e possibilidade de atualização com sistemas de hidretos e Hydrea. Dentre as características inovadoras dos instrumentos da série Zenit, eu gostaria de destacar a correção por efeito Zeeman com campo magnético de terceira geração. Dessa forma, além do modo convencional de 2 campos, é possível trabalhar com o modo exclusivo 3 campos, para sensibilidade ajustável. Dessa forma, pode-se usar uma intensidade de campo variável para ótima sensibilidade, bem como, por meio do modo dinâmico, ampliar a faixa de calibração, como por exemplo, de 10 até 1000 ppb para o chumbo. Devido às suas características inovadoras, os instrumentos da série Zenit possibilitam a determinação de elementos tóxicos em nível de traços em amostras de água potável e de superfície, em conformidade com algumas normas. Os parâmetros do método, bem como a faixa de calibração para cada um dos elementos determinados, podem ser observados por meio da tabela. Para os elementos formadores de hidretos, é requerido o uso da técnica de forno de grafite com geração de hidretos, o que pode ser alcançado por meio do sistema Hydrea, que atinge limites de detecção da ordem de nanogramas por litro. Em termos de resultados, é possível observar as curvas de calibração e os limites de detecção da ordem de ppt para cada elemento determinado. Os resultados da tabela 6 à esquerda apresentam valores de recuperação quantitativos que foram alcançados a partir da análise de amostras certificadas, demonstrando a exatidão do método. Então, como mostrado na tabela 7, procedeu-se com a determinação dos elementos tóxicos em amostras de água potável, onde concentrações da ordem de sub-ppb ou valores inferiores aos seus respectivos limites de detecção foram encontrados.
Para concluir o tópico de absorção atômica, nós acabamos de falar dos equipamentos que compreendem a absorção atômica convencional. Eu gostaria de apresentar os instrumentos da série Contra 800, que representa a técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. Devido às suas propriedades únicas, a proposta do Contra é combinar as vantagens da técnica de absorção atômica, dentre elas simplicidade e custo, poucas interferências e robustez, com as vantagens da técnica de CP ótico, tais como rapidez, flexibilidade e informação. Como que isso é possível? Isso só é possível devido às características distintas presentes no Contra, dentre elas uma única lâmpada com emissão contínua para todos os elementos, combinada com uma ótica de alta resolução espectral para análise livre de interferências. Ambas as características combinadas juntamente com um detector do tipo CCD tornam o Contra um espectrômetro de absorção atômica verdadeiramente multielementar. Para o modelo dual, a troca entre os modos de atomização é automática. Além disso, é possível corrigir matematicamente interferências espectrais provenientes da análise de amostras com matrizes complexas. O modo dinâmico permite ampliação da faixa de calibração. Por fim, no Contra é possível determinar elementos não metais por meio da absorção molecular. No que se refere à aplicação, os elementos das terras raras são importantes para a fabricação de materiais e avanços tecnológicos. Porém, há uma preocupação quanto à toxicidade desses elementos para os humanos e o meio ambiente. Então, o Contra foi considerado para a determinação multielementar de 10 elementos das terras raras em amostras de águas superficiais em uma grande região mineira localizada no Rio Grande do Sul. Para isso, as amostras foram acidificadas e posteriormente filtradas para remoção de material particulado. A válvula SFS6 foi utilizada para aumentar a robustez e a qualidade dos resultados analíticos, bem como para reduzir o consumo de amostra. O scrap é destacado nesse estudo para a automatização da remoção da fuligem, uma vez que uma chama de acetileno, óxido nitroso, é requerida para a atomização dos elementos das terras raras, que são refratários. Esse acessório, além de uma maior segurança de operação, garante a obtenção de resultados mais precisos. Antes de apresentar os resultados do estudo, é importante levar em consideração a rotina de análise para a técnica de absorção atômica convencional, quando há necessidade de determinar uma quantidade considerável de elementos. Por ser uma técnica monoelementar, é necessário criar uma sequência de análise onde todos os padrões e amostras serão analisados por meio de métodos individuais. Isso aumenta o tempo total da análise, bem como o consumo de amostra e reagentes. Todavia, no Contra, os padrões e amostras são analisados uma única só vez, através de um método que permite a determinação multielementar sequencial rápida. Essa característica única do Contra reflete na redução do tempo total de análise e menor consumo de reagentes, uma vez que uma única calibração é necessária, sendo possível a determinação de até 10 elementos por amostra por minuto. Sendo assim, é possível estabelecer um comparativo em termos de frequência analítica entre a absorção atômica convencional e o Contra. Considerando o mesmo tempo de delay e limpeza para ambas as técnicas, é importante destacar que, embora o tempo de aquisição por elemento seja o mesmo, o Contra tem um tempo adicional de 2 segundos por elemento para a troca de posição dos espelhos ópticos. Porém, com um único tempo de delay e limpeza, o Contra realiza a medida para todos os elementos a serem determinados, enquanto que a técnica de absorção atômica convencional requer um tempo de delay e limpeza para cada elemento a ser determinado. Em uma rotina de trabalho para a determinação de 8 elementos em 60 amostras, tem-se uma estimativa de 5,6 horas de análise para a absorção atômica convencional, enquanto que para o Contra, o menor tempo, cerca de 2 horas, seria necessário para analisar
todas essas amostras. Esse tempo reduzido de análise observado para o contra resulta também em um menor consumo de amostra, reagentes e gases, o que reduz o custo total da análise. Por isso, o contra é extremamente indicado para aplicações que representam uma limitação da técnica de absorção atômica convencional, ou seja, demandas voltadas para a determinação de muitos elementos em um número elevado de amostras. Retomando o artigo sobre determinação de elementos das terras raras em amostras de água, a característica de determinação multielementar do contra foi muito bem explorada nesse estudo. Algumas figuras de mérito podem ser observadas na tabela 4, bem como a ampla faixa de calibração para cada um dos elementos das terras raras. Na tabela 5, são apresentados os resultados para análise de 3 amostras, onde concentrações variadas dos elementos das terras raras foram encontradas. Adicionalmente, como mostrado na figura 2, mesmo mediante a presença esperada de diversos elementos para uma matriz aquosa, a determinação dos analitos foi realizada livre de interferência espectral, graças à alta resolução do contra. Os autores destacam que a característica multielementar do contra, juntamente com o uso da válvula SFS6, permitiu a determinação dos 10 elementos das terras raras em triplicata com apenas 15 ml de amostra. Além disso, melhores limites de detecção e recuperações foram obtidos em comparação com a técnica de absorção atômica convencional. Um último comentário sobre esse artigo ainda é pertinente. Ainda por meio da tabela 4, observa-se que a faixa de calibração para os elementos é bastante extensa, pois é um requerimento para análise de amostras as quais a concentração dos analitos é bastante diversa. Tal faixa extensa de calibração não é possível para a absorção atômica convencional. Então, como isso é possível no contra? Isso só é possível devido ao modo dinâmico, onde, por meio da avaliação lateral dos pixels, pode-se ampliar a faixa dinâmica de concentração esperada para a técnica de absorção atômica. Dessa forma, para muitas aplicações onde os níveis dos elementos são variados, é possível determinar todos os analitos empregando apenas um fator de diluição para as amostras, reduzindo assim o tempo de preparo ou adequação para as mesmas. Adicionalmente à aplicação apresentada, a Analytchiana produziu recentemente uma nota de aplicação onde o contra foi considerado para a determinação de elementos tóxicos em águas residuais e lodo de esgoto. Para finalizar o tópico absorção atômica e para aqueles que não conheciam o contra, agora está claro qual é o objetivo dessa tecnologia, que é justamente combinar as vantagens da absorção atômica convencional e ICP óptico, preenchendo o vazio metodológico entre ambas as técnicas, sendo um espectrômetro de absorção atômica verdadeiramente multielementar. O próximo tópico desse webinar é sobre a espectrometria de emissão óptica de alta resolução com plasma indutivamente acoplado, técnica essa representada pela série de equipamentos PlasmaQuant 9100. A espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado é uma técnica de determinação multielementar rápida e robusta e bastante abrangente, uma vez que mais de 70 elementos das classes dos metais, semimetais e não metais podem ser determinados. O princípio dessa técnica é baseado na emissão da radiação eletromagnética. A técnica de CP óptico apresenta uma ampla faixa de concentração que, juntamente com uma considerável tolerância à elevada carga de matriz, a torna uma técnica versátil, sendo considerada para diversos campos de aplicação. A determinação multielementar pode ser do tipo sequencial ou simultânea. As interferências espectrais ocorrem devido à sobreposição das linhas atômicas, mas a alta resolução desempenha um papel importante para o gerenciamento das interferências. Falando do PlasmaQuant 9100, o seu nome representa uma continuação da tecnologia da Carl Zeiss, referência em componentes ópticos. Dentre as características distintas do nosso instrumento estão o seu projeto de construção,
Uma tocha vertical juntamente com um gerador de alta frequência e bobina de 4 voltas, que confere a maior sensibilidade e robustez de plasma do mercado, garantindo assim resultados confiáveis mesmo para amostras difíceis. Uma ótica de alta resolução, a maior do mercado, para uma análise livre de interferências que, somada com a maior sensibilidade, reflete nos menores limites de detecção do mercado. Além disso, o Plasma Quant 9100 conta com um sistema de dupla vista ampliado que cobre os gaps de concentração entre as vistas convencionais e expande a faixa de concentração esperada para a vista radial convencional. Todas essas características garantem uma análise multielementar competitiva e com a mais alta performance, como será apresentado a seguir. Nesse exemplo de aplicação, o Plasma Quant 9100 foi considerado para a determinação multielementar em amostras de água. Dentre os requerimentos para análise de água está a necessidade de determinação de elementos minoritários, na ordem de ppb, e majoritários em nível de ppm. Existem diversas normas, tais como as US EPAs, ISO e CONAMA, que estabelecem os limites para cada elemento. Nesse sentido, a legislação alemã para a água potável é uma das mais rígidas do mundo, uma vez que requer baixos limites de detecção para os elementos tóxicos, incluindo o urânio. Após o preparo dos padrões e acidificação das amostras, procedeu-se então com a análise das mesmas nas condições descritas na tabela. Esse slide com a faixa de calibração para todos os elementos reforça uma característica já mencionada do Plasma Quant 9100, a sua alta sensibilidade, que nesse caso permitiu trabalhar com faixas de calibração que vão desde sub-ppb até ppm. Previamente à análise das amostras, o método foi validado por meio da análise de 3 materiais de referência de água. Os resultados das tabelas comprovam a exatidão do método, uma vez que as concentrações determinadas são similares àquelas descritas nas respectivas cartas de certificação, refletindo em valores quantitativos de recuperação. Após a validação do método, procedeu-se com a análise de água engarrafada e da torneira. Limites de detecção do método da ordem de sub-ppb, em sua maioria, foram alcançados para os elementos determinados, corroborando que o Plasma Quant 9100 apresenta os menores limites de detecção do mercado dentre os equipamentos de CP óptico. Além dos resultados anteriores, que estão em conformidade com as principais normativas internacionais, testes adicionais foram realizados para atender à legislação alemã, que é uma das mais rígidas do mundo. Dentre os requerimentos mostrados na tabela à esquerda, está a necessidade de realizar medidas com exatidão e precisão em concentrações limites estabelecidas, que estão em baixo ppb para os elementos tóxicos, bem como atingir os respectivos limites de detecção requeridos. Como pode ser observado nessa mesma tabela, todos esses requerimentos foram cumpridos pelo Plasma Quant 9100. Outros testes também foram realizados. O de estabilidade de longo prazo apresentou valores de desvio padrão relativo médio inferior a 1,2%. Precisão intradia e interdia para os elementos tóxicos revelou a alta precisão das medidas a partir do Plasma Quant 9100. Por fim, a alta resolução, em caso de uma matriz complexa, pode contribuir para a determinação de alguns elementos livre de interferência. De acordo com os resultados apresentados, o Plasma Quant 9100 é capaz de trabalhar em conformidade com os requerimentos das normativas internacionais, incluindo a alemã, demonstrando seu alto desempenho para análise de águas. O último tópico desse webinar é sobre a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado, técnica essa representada pela série de equipamentos Plasma Quant MS.
A técnica de CPMS representa o estado da arte das técnicas de determinação elementar, pois possibilita a determinação de mais de 70 elementos da tabela periódica com uma ampla faixa dinâmica, atingindo baixos limites de detecção da ordem de baixo ppb e ppt para muitos elementos. É uma técnica multielementar muito rápida que permite alta frequência analítica e precisão para medidas quantitativas, o que a torna ideal para a rotina. A técnica de CP-massas ainda permite análises semi-quantitativas e análise isotópica por meio da razão e diluição isotópica. O plasma quant-MS possui diversas características distintas e exclusivas, principalmente devido à presença de inúmeras patentes nesse instrumento. Dentre elas, um ecoplasma padrão com tocha convencional do tipo fácil, que pode representar até 50% de economia de argônio, que representa o maior custo de uma análise por ICP. Cela de colisão e reação integrada com a interface, que garante uma remoção rápida e eficiente das espécies interferentes antes que essas ingressem na região de alto vácuo do equipamento. Um espelho iônico para reflexão com controle tridimensional do feixe iônico e separação dos fótons e espécies neutras. Um quadrupolo de alta definição com a maior velocidade de varredura do mercado e um detector completamente digital que atinge 11 ordens de resposta e que dispensa a eletrônica analógica instável. A combinação das tecnologias patenteadas no plasma quant-MS resultam na maior sensibilidade e no mais baixo custo operacional do mercado. Nessa nota de aplicação, o plasma quant-MS foi utilizado para análise de água potável, visando atender os requerimentos da US EPA 200.8. Dentre os desafios para esse tipo de análise, destacam-se a necessidade de determinação de 21 elementos mais padrões internos, 4 foram considerados nesse caso, baixos limites de detecção com ampla faixa dinâmica para a determinação de elementos minoritários e majoritários, e uma alta frequência analítica devido à elevada quantidade de amostras para serem analisadas em rotina. Anteriormente à análise, as amostras foram diluídas 2 vezes e as condições instrumentais podem ser observadas na tabela, com destaque para o consumo total de argônio inferior a 11,5 litros por minuto. As análises foram realizadas usando o sistema da ESI, denominado OneFast, para aumentar a frequência analítica, permitindo uma rotina de análise mais rápida. Em termos de resultados, como pode ser observado na tabela, o método foi validado por meio da análise de 2 materiais de referência de água. Os valores comprovam a exatidão dos resultados, uma vez que as concentrações determinadas são similares àquelas descritas nas respectivas cartas de certificação, refletindo em valores quantitativos de recuperação. As figuras da esquerda demonstram graficamente que a exatidão e precisão dos resultados obtidos a partir dos materiais de referência e da estratégia de adição de analito estão em conformidade com a US EPA 200.8. Para a amostra de água, a concentração dos elementos determinados variou de baixo ppb até ppb, com limites de quantificação da ordem de ppt. Testes adicionais foram realizados. O primeiro, um teste de robustez para avaliar a estabilidade dos resultados durante 7 horas de análise. Valores de recuperação médios próximos a 100% foram obtidos, demonstrando conformidade com os requerimentos da US EPA. Outro teste foi realizado buscando uma maior frequência analítica, sem o comprometimento da precisão das medidas. Para isso, alguns parâmetros de aquisição importantes para a manutenção da precisão das medidas foram reduzidos a fim de diminuir o tempo de análise por amostra. De acordo com os resultados, foi possível aumentar a frequência analítica de 60 para 80 amostras por hora, sem comprometer significativamente a precisão dos resultados que seguem em conformidade com a US EPA 200.8.
como é possível essa estratégia para aumentar a frequência analítica sem comprometer a precisão das medidas? Isso foi possível, pois a sensibilidade desempenha um papel fundamental na performance analítica de um instrumento de CP-massas, de modo que um equipamento com alta sensibilidade, como o Plasma Quant MS, pode reduzir alguns parâmetros de aquisição importantes, tais como o número de scans por réplica ou dwell time, para diminuir o tempo total de uma medida por amostra, ou seja, aumentar a velocidade de aquisição em até 6 vezes quando comparado com equipamentos de sensibilidade normal, sem comprometer a precisão dos resultados. A alta sensibilidade do Plasma Quant MS permite a análise de mais de 80 amostras por hora, com desvio padrão relativo médio de 2,2%, como demonstrado pelos resultados do slide anterior. Com relação à análise de água do mar, além da variada faixa de concentração dos elementos a serem determinados, o desafio está em analisar uma amostra que apresenta uma matriz carregada com elevado teor de sólidos dissolvidos. A diluição das amostras pode solucionar em parte esse desafio, porém nem sempre essa opção é considerada, pois requer que o instrumento utilizado apresente baixos limites de quantificação. Uma outra estratégia que pode ser considerada é a diluição do aerossol, que permite a diluição simples e automática das amostras. Porém, essa alternativa resulta em consumo adicional de argônio. Devido à elevada sensibilidade e apresentar baixos limites de quantificação, optou-se pela diluição de 10 vezes das amostras e as análises foram realizadas nas condições mostradas na tabela, com destaque para o consumo total de argônio de aproximadamente 13 litros por minuto, mesmo para a análise de uma amostra difícil. Em termos de resultados, como pode ser observado na tabela, o método foi validado por meio da análise de um material de referência de água do mar. Os valores comprovam a exatidão dos resultados, uma vez que as concentrações determinadas são similares àquelas descritas na carta de certificação, refletindo em valores quantitativos de recuperação. Adicionalmente, foi realizado um teste de estabilidade a partir da estratégia de adição de analito em uma amostra de água do mar. Após 5 horas de análise, recuperações entre 83% e 112% foram observadas, demonstrando a robustez de operação do Plasma Quant MS, mesmo quando da análise de amostras de água do mar. A determinação da concentração de mercúrio em matrizes ambientais, tais como as águas ambientais, é muito importante para a avaliação de risco ambiental. Por isso, é necessário o uso de técnicas que permitam a determinação de mercúrio em nível ultratraço, pois as novas legislações requerem baixos limites de quantificação, como os mostrados na tabela 1. As condições instrumentais do Plasma Quant MS podem ser observadas na tabela 2, com destaque para o consumo de argônio de aproximadamente 11 litros por minuto. A faixa de calibração compreendeu concentrações entre 10 e 1000 ppt. O método de análise foi validado para a determinação de mercúrio em amostras de águas ambientais, uma vez que as concentrações encontradas foram similares às esperadas para as amostras, refletindo em valores quantitativos de recuperação. Foi realizada também a validação do limite de quantificação a partir da análise de uma amostra de água ao longo de 5 dias, conforme especificado por uma norma francesa. A figura mostra que a variação dos valores para o limite de quantificação está em conformidade com os requerimentos dessa normativa, demonstrando a qualidade dos resultados obtidos. Por fim, eu gostaria de brevemente apresentar um quadro comparativo com algumas figuras de mérito dos instrumentos de CP-massas presentes no mercado. Essas informações estarão disponíveis no próximo livro do professor Akbar Montaser sobre a técnica de CP-massas. Nessa compilação, é evidenciado que as características distintas do Plasma Quant MS resultam na maior sensibilidade,
maior velocidade de varredura e o menor consumo de argônio do mercado dentre os equipamentos de CP Massas. Em caso de informações adicionais, por favor, entrar em contato com a DP Union, nossa distribuidora aqui no Brasil, ou diretamente conosco da Analytiquiana. Muito obrigado pela sua atenção. Nós estamos à disposição para responder às suas perguntas ou questionamentos. Muito obrigado e até a próxima!